Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Este é o volume 2, não é, do estudo básico. Esse é o módulo um, Fundamentos Básicos. E agora nós vamos começar o roteiro de número 22, Introdução ao Perispírito. Essa é a aula de número 123. Bom, aqui está o nosso programa, né, do ECDE, que é o Estudo Completo da Doutrina Espírita. Para quem está assistindo essa aula, vendo esse vídeo pela primeira vez, esse estudo ele é completo por esses 8 cursos aqui, tá? Ou estudos isolados. Então, nós já tivemos aqui o estudo básico do Espiritismo, volume 1, né? Todas as aulas estão aí publicadas no nosso canal, tá certo? Então, quem está começando com o estudo da doutrina espírita deve começar a assistir às aulas desse volume 1, tá? Se estiver assistindo essa aula aqui do volume 2 agora, pode assistir essa aula e assistir uma anterior, mas o importante para poder entender o restante, né, porque isso é uma sequência, é importante que vocês comecem aqui do volume 1, tá? Para poder ter uma base do estudo completo, ok? Então, nós temos, depois desse volume 2 teremos o estudo básico do Espiritismo, volume 3, né, que é um estudo, digamos assim, com outros temas, com outros assuntos. Depois teremos o estudo do perispírito, em seguida o estudo da fluidoterapia e magnetismo, depois o estudo da mediunidade, o estudo avançado do espiritismo e aqui são as palestras, não é, que nós periodicamente fazemos e que publicaremos aqui no nosso canal também, tá certo? Então, a sequência do estudo é essa daqui. E aqui o aviso, não é, que eu sempre deixo do Núcleo Espírita Legião dos Servos de Maria, que eles têm um atendimento fraterno online, tá? É o mesmo atendimento fraterno que se faz na casa espírita. Em qualquer casa espírita tem esse atendimento fraterno. Para quem não sabe o que é o atendimento fraterno, é quando a pessoa está com algum problema, não é? Um problema de ordem espiritual, emocional, enfim. Essas pessoas fazem uma entrevista, né, digamos assim. Existem as pessoas que são os atendentes fraternos, né? Eles conversam com as pessoas, orientam, e se for o caso, eles vão indicar um tratamento espiritual, tá certo? Então, nem sempre há a necessidade de um tratamento espiritual, mas na maioria das vezes acontece. Então, aqui nós fazemos esse mesmo atendimento fraterno online. Aqui não é o tratamento espiritual, tá? O tratamento espiritual tem que ser feito na casa espírita. Então, quem não tem tempo de ir a uma casa espírita ou por algum motivo não quer ir ou não vai, mas está necessitando ou conhece alguém que precisa, tá? É só se inscrever aqui, né? Copiar esse endereço aqui no Google Chrome, no seu browser preferido, tá? E se inscrever aqui nesse canal do Discord. O Discord é um aplicativo, é tipo um WhatsApp, só que funciona na internet, tá? No browser do seu computador. Então, se inscreve, deixa uma mensagem lá e um dos atendentes, assim que tiver disponibilidade, vai entrar em contato, tá? O atendimento é sempre pessoal, sigiloso e totalmente gratuito, tá certo? Então, essa, esse serviço de caridade que nós estamos aqui divulgando, tá? Do Núcleo Espírita Legião dos Servos de Maria, para quem precisar, tá? Bom, o tema perispírito, né? Vocês devem ter observado lá no slide anterior. E o tema perispírito, ele é um tema muito grande e muito complexo. E daí nós temos um estudo, não é, só sobre o perispírito, tá certo? Mas dentro do estudo básico do espiritismo, a gente faz essa introdução do que é o perispírito, tá? Então aqui é só para quem está começando no estudo, quem está começando no espiritismo, ter uma base do que seja o perispírito. Mas para se aprofundar mesmo, vai ter que fazer o estudo do perispírito, não é específico, que é um dos estudos que fazem parte, que faz parte do estudo completo da doutrina espírita, tá certo? Então, aqui nós vamos ver o conceito, as funções do perispírito, as propriedades, as provas da existência e a ligação, não é, entre o perispírito e a memória, tá certo? Bom, conceitos de perispírito. O espírito, propriamente dito, é envolvido por uma substância vaporosa, mas ainda bastante grosseira. Aí Kardec faz um. Isso aqui é o que está lá no livro dos Espíritos, tá certo?
E Kardec faz um comentário aqui, ele diz assim: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, veja, o que nós temos, na verdade, é a alma, né? E essa alma, a gente vai ver no decorrer dos nossos estudos, e já vimos também, já falamos disso aqui, a alma ela tem vários conceitos, várias definições, tá? Mas a definição mais correta de alma, que quando a gente pergunta o que é uma alma, aí normalmente as pessoas veem lá no livro dos espíritos ou respondem: a alma é um espírito encarnado. Esse conceito não está errado, tá certo? Inclusive ele é o mais utilizado. Mas é, a definição mais exata de alma é que a alma é a energia espiritual. Então, é só inclusive, é a alma que é a imagem e semelhança de Deus, tá certo? Não é o corpo físico, não é essa aparência que a gente tem, como as pessoas pensam que é a imagem e semelhança de Deus, que Deus não tem essa forma humana, essa aparência humana que a gente tem. Deus é um foco de energia muito potente, tá certo? É digamos assim, um grande espírito, não é? A grande alma do universo, tá? Então, Deus cria as almas, e essas almas, aqui eu estou me referindo à energia espiritual, tá certo? Aquele foco luminoso de energia. Então, essa alma, ela se reveste de uma substância, que é essa substância aqui, vaporosa, mas ainda bastante grosseira, tá? Então, quando essa alma se reveste dessa substância do perispírito, ela é chamada de espírito. Então, veja, o que existe é a alma, o perispírito e o corpo físico. Então, a alma, a energia pura, tá? É o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Essa alma se reveste dessa substância vaporosa, que é chamada de perispírito, e quando a alma está revestida do perispírito, ela é chamada de espírito, tá? É por isso que o nome é perispírito, porque envolve o espírito, tá certo? Então, repetindo, para não ficar confuso. O conceito de alma, ele tem dois significados, digamos assim. Aliás, ele tem até três, tá? Mas o mais utilizado é que a gente chama alma quando o espírito está encarnado. Não está errado, tá certo? Mas o conceito, a definição mais correta de alma é ser a energia pura, a energia espiritual. Essa energia, quando se reveste do perispírito, é chamada de espírito. E o espírito, quando se reveste do corpo, é chamado de espírito encarnado, ok? Então, o perispírito, ele tem essas funções aqui. Ele tem a função instrumental, tá? Eu vou minimizar aqui, mas está correto, porque às vezes essa áreazinha aqui do zoom, ele cobre, né, o slide, tá? Então, o perispírito, ele tem a função instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Essas são as funções do perispírito, tá? Então, a função instrumental. O perispírito representa um instrumento ou elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico, tá certo? Então, veja, o espírito como energia, não é? A alma como foco de energia, ela não se liga diretamente ao corpo físico, ela não pode. Por quê? Primeiro, porque ela está numa dimensão espiritual e o corpo está na dimensão física. São dimensões diferentes, tá? E segundo, porque esse foco de energia, né, essa alma, esse foco de energia espiritual, ele é muito potente, muito possante para se ligar diretamente ao corpo físico. O corpo físico não aguentaria a carga vibratória da alma, não é do espírito, da essência espiritual, tá certo? Então, ele precisa criar camadas para ele ir diminuindo o seu padrão vibratório até que ele forme uma capa ou uma camada, e uma dessas camadas se chama perispírito. A gente vai ver lá na frente, não é, em outras aulas, que além do perispírito existem outras camadas que o espírito, ou seja, a alma, o foco de energia, ela forma em torno dela mesma, tá? Mas aqui a gente, por enquanto, vai tratar somente da alma, do perispírito e do corpo físico, para não complicar, tá certo? Então, o perispírito, ele é criado, não é? Ele é desenvolvido para que, de um lado, ele se afinize com a alma, tá?
e do outro lado ele se afinize com o corpo físico. Então, veja, o perispírito, a gente pode deduzir que ele tem dois lados, um lado mais grosseiro, que é o lado que vai se ligar ao corpo físico, e um lado mais sutil, de uma matéria mais quintessenciada, que vai se ligar à alma, tá certo? Então, é mais ou menos assim. Então, por isso que ele tem uma função instrumental, porque ele permite a interação do espírito com os mundos espiritual, tá? Quando ele está desencarnado, e com o mundo físico quando ele está encarnado, tá certo? A alma, não é? E aqui eu repito, eu estou me referindo à alma como a energia espiritual, ela sempre vai estar revestida de um perispírito, sempre, sempre. Depois que ela forma um perispírito ao redor dela, em torno dela, ela nunca mais vai deixar de ter o perispírito. Até quando chegar a espírito puro, o perispírito ainda existe, só que o perispírito é tão puro, é tão rarefeito, que ele quase que se confunde com a própria alma, tá? Mas, em termos gerais, vai sempre haver a alma e o perispírito, ok? Então, todas as almas, né, todas as energias espirituais, elas têm um envoltório que é o perispírito. Quando ela está com apenas com o perispírito, sem um corpo físico, ele é chamado de espírito desencarnado, tá? E quando ele está ligado ao corpo físico, ele é chamado de espírito encarnado, ok? Função individualizadora. O perispírito apresenta características peculiares à identificação de cada indivíduo. Então, veja, o meu corpo físico aqui, do jeito que ele está, com essa aparência, com essa estrutura, o meu perispírito é igualzinho. Na verdade, o corpo físico é uma cópia do que é o perispírito, tá certo? Então, o corpo físico sempre vai refletir o que é o perispírito. Então, quando eu desencarnar, eu vou continuar com essa mesma aparência, com essa mesma estrutura física, no plano espiritual. Por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico, mas o perispírito e o espírito continuam a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se algum médium vidente puder me ver, não é, depois de desencarnar, ele vai ver exatamente o que vocês estão vendo aqui agora, porque o corpo físico é uma cópia, tá? Mais grosseira, digamos assim, do perispírito, tá? A função individualizadora, ela está relacionada à história e às conquistas evolutivas da pessoa, tá? Então, por exemplo, função individualizadora é porque vem de individualidade. Veja, toda alma, não é todo ser espiritual, todo espírito, vamos dizer assim, ele é um indivíduo, tá? Ele tem uma individualidade. A individualidade é o total, é o conjunto total. Cada vez que a gente realiza uma nova encarnação, a gente assume uma personalidade, tá? Então, veja, a cada encarnação, ou reencarnação, digamos assim, nós assumimos personalidades. Então, por exemplo, hoje eu sou a personalidade Ricardo. No passado, eu já fui a personalidade João, Chico, ou Maria, ou Teresa, porque a gente pode reencarnar tanto com a psicologia masculina como feminina. Isso vai depender da necessidade e da situação e da programação, não é, que os nossos benfeitores espirituais vão elaborar para que a gente execute e realize na reencarnação seguinte, tá certo? Então, eu já tive várias personalidades, como eu falei, eu já posso ter sido Chico, João, Maria, Teresa, Paulo e por aí vai. Não é? Eu não sei quantas, mas todos nós já tivemos muitas personalidades. Então, esse somatório de personalidades é o que forma a individualidade. Então, para a gente entender e fechar, não esse entendimento, a gente pode dizer que a individualidade ela é um conjunto de personalidades, tá certo? E o conjunto de personalidades formam uma individualidade. Então, cada individualidade, ou seja, cada pessoa, né, cada ser existente, cada espírito, cada ser humano, ele é uma individualidade que tem um conjunto de personalidades, tá? Então, essa função individualizadora, ela é refletida, né? O espírito reflete isso no perispírito, tá certo? Vamos continuar aqui, deixa eu voltar aqui. Função organizadora. Trata-se do molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. Veja, quando a gente vai reencarnar, o perispírito, ele já vem preparado
com a estrutura física que a gente vai moldar ao reencarnar, tá certo? Então, no momento em que que os pais, não é? Que um homem e uma mulher, eles se relacionam sexualmente e que o homem transmite ali o espermatozoide, não é? Para se unir ao óvulo da mulher e gerar aquela vida, naquele momento ali, o perispírito do reencarnante vai ser ligado aquele ovo ali, não é? Porque na hora que o óvulo é fecundado, ele se transforma em ovo, não é isso? Então, é exatamente ali naquele momento que os espíritos superiores, que são os especialistas em reencarnações, tá? Isso tudo é feito com o auxílio de espíritos superiores, tá? Não é a gente que faz isso sozinho, não. A gente não sabe fazer isso. Então, eles é quem vão ligar o perispírito do reencarnante aos genes cromossomiais, tá? Que estão ali na célula, naquela primeira célula ali que se formou, não é? A célula ovo, tá? E o perispírito vai se ligar naquela célula ali, no núcleo da célula, mais especificamente nos genes cromossomiais que está dentro do núcleo. Então, o perispírito, ele é o molde, não é? Ele é quem vai moldar o corpo físico. Então, o corpo físico vai se desenvolver com a estrutura e as características, a forma, a aparência, tudo que já está elaborada no perispírito, tá certo? Seja uma encarnação como homem ou como mulher, não importa, já vai estar definido ali no momento da encarnação, tá certo? Então, o perispírito é quem vai, né, determinar as linhas morfológicas e hereditárias, tá certo? Aí veja só, essa hereditariedade que a gente está falando aqui não é o que vem só a hereditariedade genética dos pais, não, tá? É, é muito comum a gente escutar as pessoas dizer assim, fulano é o pai todinho, ou fulano é a mãe todinha, ou fulano é o pai, ou fulano é a mãe, enfim. Na verdade, o corpo físico, o que a gente herda do corpo físico é somente a parte genética. Mas a maneira de ser, os defeitos, né, os hábitos, os costumes, os vícios, etc., tudo isso não se herda dos pais, isso é herdado do espírito, que imprimiu no perispírito essas características, tá certo? Então, é lógico que o corpo da gente, não quando o perispírito da gente for ligado no momento da reencarnação ao ovo, aquela célula primeira, célula ovo, né, ele já vai traçar, determinar as linhas morfológicas daquele corpo, mas ele vai sempre respeitar, não é, o lado genético, ou seja, as características do DNA da mãe e do DNA do pai, não é, que se juntaram ali no momento. O DNA do pai está embutido no espermatozoide e o DNA da mãe está embutido no óvulo, né, que é uma célula, e naquele momento da fecundação ela se transforma em ovo, como a gente já falou aqui, tá certo? Então, a mãe vai doar uma parte dos cromossomos, não é? E o pai vai doar uma parte dos cromossomos e vão se juntar ali para formar aquele ser. Então, é por isso que existe a herança hereditária, a herança genética. Mas a parte moral, a parte da individualidade que está reencarnando ali, não tem nada a ver com o pai nem com a mãe, não, tá certo? Mas aí alguém pode dizer assim, mas fulano se parece tanto com o pai ou se parece tanto com a mãe? Sim, porque aí é uma questão de afinidade. O espírito, ele tem determinadas características morais que se afinizam com o pai ou com a mãe ou com os dois, tá certo? Normalmente ele puxa mais a um, não é? Ele se afiniza mais com um do que com o outro, tá certo? Então, repetindo, características físicas é herança genética, características morais é do próprio espírito reencarnante, tá? E essa função aqui, organizadora, ela preserva os mecanismos da manifestação da lei de causa e efeito, ou seja, quando a gente vai reencarnar, a gente vai trazer, né, no nosso perispírito as deficiências, não é? As energias, digamos assim, de experiências que a gente precisa trabalhar. E normalmente são aquelas que nós erramos em outras encarnações e que precisamos repetir, não é? Para ajustar, corrigir, etc.
Então, o perispírito vai imprimir isso também na formação do novo corpo físico, tá certo? As tendências, aquilo que a gente precisa trabalhar nessa encarnação. Então, é por isso que ele também é uma função organizadora, porque ele vai preservar os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. Por exemplo, uma pessoa que cometeu vários suicídios, não é? Ou um suicídio, ou dois ou três, em reencarnações passadas, tá certo? Essa pessoa vai trazer, né, vai moldar na mente física, não é, essa tendência ao suicídio. Por quê? Porque ela precisa trabalhar isso daí e combater e vencer isso daí. Mas para isso ela precisa enfrentar essa situação. Então, o espírito, através do seu perispírito, ele vai moldar isso no corpo físico, essa tendência, não é, que é moral, que é uma coisa mental, não é uma coisa física, tá certo? Lembrando sempre que qualquer dúvida que vocês tiverem, né, sobre esses assuntos, eu falei que perispírito é um assunto um pouco complexo, tá certo? Então, a gente sempre deixa um e-mail lá no final para que vocês entrem em contato conosco, tá? A função sustentadora. Sob o impulso da mente espiritual, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, sustentando-o desde a formação até o completo desenvolvimento, né? Então, o perispírito, né, ele absorve o fluido vital, né, que fica no universo, e esse fluido vital é quem vai dar vida ao corpo físico, tá? Então, lembra que eu falei no começo que o espírito ele tem várias camadas até chegar no corpo físico, e que o perispírito é uma dessas camadas, mas, na verdade, não é só para a gente entender um pouquinho melhor, entre o perispírito e o corpo físico ainda tem uma camada no meio, que se chama corpo vital, tá certo? Esse corpo vital está ligado ao perispírito. Então, veja só como a coisa é sutil. O perispírito, ele não está ligado direto ao corpo, como a gente pode pensar, tá certo? Ele não está. Ele está ligado ao corpo vital, e o corpo vital é que está ligado ao corpo físico, tá certo? Então, o corpo vital, ele tem a função, né, esse corpo vital, ele é orientado pelo perispírito, que por sua vez é orientado pelo espírito, tá? Então, esse corpo vital, ele vai nutrir a organização física com fluido vital, que é uma energia vital que vai manter o corpo físico até desde que ele nasce até a desencarnação dele. Então, por exemplo, todos nós, quando nascemos, quando reencarnamos, nós temos energia vital para viver, sei lá, 150, 200 anos de idade. A energia vital é como se fosse uma bateria, não é? Do mesmo jeito que tudo hoje tem uma bateria, o celular, o computador, enfim, tudo tem uma bateria. Vamos imaginar, vamos supor que o corpo também tem uma bateria. Essa bateria se chama energia vital ou fluido vital. Então, essa bateria, entre aspas, ela vem com carga, com energia para durar até 200 anos. Mas o problema é que o modo de vida desregrado, os desequilíbrios, né, na alimentação, no pensamento, nas ações, principalmente, vai consumindo mais rápido essa energia vital, e é por isso que a gente só consegue viver até 80, 70, 60, e aí varia, não é? 100 anos, que a gente não consegue mais viver até 200 anos de idade, tá certo? Então, é, essa energia vital é controlada pelo perispírito e quem vai sustentar o corpo físico desde o nascimento até a desencarnação. A função sustentadora garante vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação, né? Foi o que a gente acabou de comentar aqui, tá certo? Então, essa seria a função sustentadora. Agora, a natureza do perispírito, tá? Então, o perispírito é de natureza semimaterial, ou seja, ele nem é energia espiritual e nem é energia física, ele está no meio, semi, não é? Ele é semimaterial, tá certo? É de formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos à feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que se ajusta. Isso aí, essa definição está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, tá certo? Veja que o negócio... tem pessoas que vai ler isso aqui e vai entender, né? Porque uma pessoa que tem
conhecimento de biologia, essas coisas todas. Mas eu vou fazer uma síntese aqui para não ficar complicado para quem não entendeu, tá? O perispírito, ele é formado também de pequenas células, digamos assim, só que não são células físicas, são células que se encontram no plano espiritual, semimateriais, tá certo? E o perispírito é formado desse aglomerado de células espirituais, digamos assim, tá certo? É por isso que ele está dizendo aqui, ó, a face do sistema, ó, aqui, ó, em cuja tessitura as células noutra faixa vibratória, ou seja, na faixa espiritual, tá certo? A face de um sistema de permuta visceralmente renovado, ou seja, o perispírito, ele gera energia, ele absorve energia e ele transmite essa energia para o corpo físico. Então, as células do perispírito vão estar ligadas às células do corpo físico. É por isso que se você for analisar um perispírito de uma... Desculpa, de uma pessoa que está encarnada, você vai ver que no perispírito existe um coração igual ao coração que tem no corpo físico. Existe um cérebro, do mesmo jeito que tem um cérebro no corpo físico. Existe os pulmões, existe o intestino, existe o fígado, o baço, né? E, enfim, os rins. Existe essa cópia que está no perispírito, é quem gera o que a gente tem no corpo físico. Então, o coração do perispírito está ligado ao coração do corpo físico. Então, cada órgão do perispírito vai estar ligado a um órgão do corpo físico, não é? É assim que a coisa funciona, tá certo? É mais ou menos isso que esse texto aí quis dizer, apesar de ser um texto bem complexo, né? As propriedades do perispírito. Então, veja que ele tem várias propriedades, tá? A plasticidade, essa plasticidade vai fazer com que o espírito se expanda ou se contraia, né? Por exemplo, na hora de reencarnar, os espíritos superiores vão diminuir o tamanho do perispírito, porque ele é plástico, ele tanto estica como ele encolhe, para poder ele se encaixar no feto lá no momento da reencarnação, tá? Então, lá na frente, nos próximos slides, eu vou detalhar cada um deles. Plasticidade, densidade, penetrabilidade, visibilidade, sensibilidade, bicorporeidade, unicidade, mutabilidade e outras propriedades que a gente nem conhece ainda. Então, todas essas propriedades o perispírito tem, tá? Então, vamos falar de cada uma. A plasticidade. Alterações morfológicas que ocorrem em função dos contínuos comandos mentais do espírito. Em decorrência desta propriedade, temos a expansibilidade, que confere a expansão e exteriorização do perispírito nos fenômenos de desdobramento e doações fluídicas. Então, quando a gente dorme e a gente se desprende, não parcialmente do corpo, não é parcialmente porque a gente está encarnado ainda, então tem um elo que ainda liga o perispírito ao corpo, né? Senão a gente estava desencarnado. Então, essa expansibilidade para que a gente se desdobre, que o nome disso é desdobramento, ou seja, é o corpo físico ficar e o perispírito se afastar parcialmente, não é, ou temporariamente, graças a essa propriedade chamada de expansibilidade, tá certo? Essa plasticidade dele, do perispírito, faz com que o perispírito assuma formas diferentes, tá? Então, por exemplo, ele é controlado pela mente. Então, se eu conseguisse, digamos que eu tivesse desencarnado, e eu conseguisse lembrar de uma encarnação anterior a essa, automaticamente o meu perispírito ia assumir a imagem, a forma, a aparência dessa outra encarnação. Por quê? Porque quem move o perispírito é a mente, e por ele ser plástico, ele assume imediatamente. É por isso que no plano espiritual existem espíritos que têm a forma de animais, não é? De cães, enfim, de vários animais, como os espíritos nos relatam. Por quê? Porque esses espíritos, eles se permitem serem hipnotizados, magnetizados, e a mente deles começa a pensar que eles são determinados animais ou determinadas criaturas, e o perispírito assume aquela forma, né? Porque o perispírito sempre vai assumir a forma que a mente determinar, tá certo? Graças a essa plasticidade. O perispírito ele também tem a densidade, que é a propriedade que trata das medidas de peso, né, que é a ponderabilidade, e de luminosidade, que é a frequência vibratória mental, ambas relacionadas à evolução do espírito. Então, veja, os espíritos evoluídos, o perispírito dele é muito pouco denso, não é? É bem sutil.
Os espíritos inferiores, como nós, e os que são mais inferiores ainda, o espírito é o perispírito é mais denso, mais grosso. Então, quanto mais evoluído, mais sutil. Quanto menos evoluído, mais grosseiro, maior é a densidade do perispírito, tá? E essa propriedade da densidade, ela também dá a luminosidade no espírito. Então, o espírito evoluído, o perispírito dele é um tom safirino, azulado, né? É luminoso. Já a gente que é em espírito inferior, o espírito ele não tem luminosidade. Nós não temos luz, né? Nós somos apagados, somos escuros, né, no perispírito, porque nós somos espíritos inferiores. Então ainda não conseguimos desenvolver a nossa luminosidade, tá certo? A penetrabilidade é a capacidade de atravessar barreiras físicas se presentes as necessárias condições mentais. Então, como o perispírito é feito de matéria sutil, uma parede que tem na nossa casa, ou enfim, no imóvel onde a gente estiver, não tem obstáculos físicos. Ele passa dentro do fogo, dentro da água. Não é? Se ele estiver no meio da rua e passar um carro, ele vai passar porque os átomos que formam o perispírito são menos agrupados do que os átomos que formam o corpo físico, tá certo? Então é por isso que ele tem a penetrabilidade. Visibilidade. O perispírito é normalmente invisível nos espíritos encarnados, a gente não vê, não é? Os desencarnados menos evoluídos percebem o perispírito dos seus pares e dos espíritos que eles são inferiores, mas eles não percebem os espíritos que são superiores. A visibilidade é comum nos espíritos superiores. Os espíritos podem ser visualizados e tocados por meio de uma propriedade de tangibilidade comum nas materializações. Então, o que é que acontece? Através dessa propriedade, não é? E da tangibilidade, que é outra propriedade, o espírito ele pode se materializar, não é? Desde que ele queira, e desde que ele encontre ligação com um determinado médium, né? Porque o espírito, para se manifestar no plano físico, ele sempre vai precisar de um médium, tá? Então, ele pode se tornar visível a ponto de a gente tocar nele, no perispírito dele, e achar que é o corpo físico dele, de tão materializado que ele está. Na história, existem inúmeros casos de espíritos que já se materializaram, né, e foram tocados e confundidos, inclusive, com pessoas vivas, digamos assim, tá certo? Tamanha é a materialização desse perispírito. Então, pela tangibilidade, ele se torna tangível, é por isso que o nome é tangibilidade, porque ele se torna tangível, ou seja, a gente pode tocar nele, sentir, e a propriedade se tornar visível, que tanto pode ser quando ele se materializa ou para o caso dos médiuns videntes, né? Então, quando o médium vidente vê um espírito no plano espiritual, é por causa dessa, primeiro porque o espírito permitiu, não é? Segundo porque a pessoa tem a mediunidade da vidência, tá certo? E terceiro, porque o perispírito tem essa propriedade da visibilidade. Então, graças a isso que o médium conseguiu ver esse espírito. Sensibilidade é uma propriedade de perceber sensações, sentimentos e emoções. Essas percepções não são captadas por meio de órgãos específicos, mas em todo o corpo perispiritual. Então, veja, a gente, quando está encarnado, a gente vê com os olhos, ouve com os ouvidos, sente, não é, os odores com o nariz, tá? O tato é quando a gente toca pela pele, não é? E o paladar pela língua. Mas todos esses sentidos, esses cinco sentidos que nós temos, ele existe no perispírito inteiro. Então, o perispírito, na verdade, ele vê pelo perispírito inteiro, ele ouve pelo perispírito inteiro, ele sente as coisas pelo perispírito, o paladar ele sente em todo, enfim. E fora os outros sentidos que a gente tem, que a gente desconhece, tá? Porque no corpo físico só se manifestam esses cinco, não é? O tato, a visão, o olfato, o paladar, o tato, a visão, o olfato e a audição. Pronto, que eu esqueci, tá certo? Então, são os cinco sentidos que a gente tem que se manifestam no corpo físico, mas o perispírito ele possui muito mais sentidos que a gente nem imagina, tá certo? A bicorporeidade, que é chamado de desdobramento, ou seja, quando a gente dorme, que a gente se desliga temporariamente, não é? E parcialmente do corpo, isso é chamado de bicorporeidade, porque são dois corpos, né? Ficou o corpo físico e agora está o corpo espiritual. Então, por exemplo, eu já tive a experiência de eu dormir e me desdobrar e eu ficar olhando o meu corpo físico deitado na cama. Então, isso é a bicorporeidade, porque
Ricardo está com dois corpos ao mesmo tempo, não é manuseando dois corpos, o perispiritual e o corpo físico, tá? Então, o espírito faz-se em dois, permitindo a visualização do corpo físico e do perispírito, né? Foi o exemplo que eu acabei de dar aqui, tá certo? Unicidade significa dizer que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma das suas conquistas evolutivas, ou seja, a soma de todas as personalidades que eu já tive, não é? Me colocando aqui como exemplo, me faz com que o meu perispírito seja único. Por quê? Porque eu posso reencarnar 200 milhões de vezes. O meu perispírito sempre vai ser um só. A cada encarnação, ele vai assimilando as experiências de cada encarnação, de cada personalidade que eu tive. O perispírito sempre vai ser um só, sempre. Mas os corpos físicos é que variam, tá? Então, essa propriedade do perispírito, chamada unicidade, é que garante, não é que eu tenha, eu vá somando todas as experiências que eu já tive nas reencarnações passadas e juntando com essa atual. Mutabilidade é a propriedade que permite mudanças no perispírito em decorrência do processo evolutivo. A mutabilidade ocorre no que se refere à substância, à forma e à estrutura perispiritual. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito dele vai evoluindo também. Então, a gente vai ver que tem espíritos superiores, tá? Que o perispírito dele não tem o estômago, não tem os órgãos sexuais, não tem intestino, não tem fígado. Por quê? Porque esses espíritos são mais evoluídos, eles não necessitam de alimentos grosseiros como nós. Eles se alimentam de outra forma, de forma fluídica, vamos dizer assim, que isso é assunto para outras aulas, tá? E aí não há necessidade de um sistema digestivo, por exemplo, tá certo? Mas a gente, quando desencarnar, o perispírito da gente vai ter um sistema digestivo, a gente vai ter um estômago, um intestino, a gente vai sentir fome, vai sentir sede, porque nós somos espíritos inferiores. Então, ele é essa mutabilidade que faz com que o perispírito evolua à medida que o espírito evolui também. Outras propriedades: projeção de estados íntimos visíveis na aura, manifestação de odores, transmissão de calor ou frio, etc. Então, veja que, além dessas, que são as principais, existem outras propriedades que o perispírito tem, tá? É como eu falei no início da aula, o perispírito é um assunto muito vasto, tá? Veja que eu estou falando aqui, já vai com 38 minutos de vídeo, né? E isso é só a introdução, tá certo? É por isso que a gente tem que fazer um estudo específico do perispírito para que a gente possa entender ele com um melhor aproveitamento, tá certo? E com relação à memória, é aquilo que eu falei, não é? O espírito, a alma, a essência espiritual, que é a individualidade, é o conjunto de todas as experiências, de todas as personalidades que nós já tivemos. Essas informações são armazenadas na alma, não é? Na energia espiritual, no núcleo espiritual. Esse núcleo espiritual, ele detém todas essas informações, mas ele vai depositar no perispírito as informações que eu vou precisar na minha encarnação atual. Então, por exemplo, quando a gente reencarna, e é por isso que as pessoas perguntam, mas por que, se a reencarnação existe, por que, que a gente não lembra das coisas? É exatamente por isso. Porque todas as experiências que a gente teve fica armazenada na alma, na individualidade, na energia espiritual. Mas, como a gente está iniciando uma reencarnação nova, se a gente fosse lembrar de todas as coisas, todos os erros que a gente cometeu, da maldade que a gente fez, dos crimes que a gente cometeu, a gente não teria paz, não conseguiria evoluir. Então, Deus, na sua sabedoria, ele faz com que essas informações fiquem armazenadas no espírito, na essência espiritual, no espírito, na alma, tá? E o perispírito, a memória do perispírito, o cérebro do perispírito, ele fique limpo, não é? Ele só vai conter ali as informações que eu vou precisar para essa nova encarnação. O resto fica guardado lá. Não é que a gente não vá saber um dia, a gente vai, tá certo? Mas no momento, por exemplo, agora, quando eu reencarnei, o meu espírito só jogou no cérebro do meu perispírito as informações que eu preciso para trabalhar nessa encarnação agora. Mas experiências de reencarnações passadas eu não sei nenhuma. Por quê? Porque elas estão armazenadas na minha essência espiritual e não no meu perispírito. E o perispírito, por sua vez, o cérebro do perispírito, por sua vez, vai pegar essas informações e armazenar no nosso cérebro físico, tá? Então, essa é a relação do perispírito com a memória, ok?
As inúmeras experiências vivenciadas pelo espírito são captadas e arquivadas no seu perispírito, né? De acordo com a necessidade, como eu falei. Há indicações de que as lembranças mais remotas são incorporadas na mente espiritual, tá vendo? É aquilo exatamente que eu falei. O conjunto de experiências fica na alma, né? No núcleo espiritual, tá certo? E as informações que eu vou precisar para trabalhar na reencarnação nova, né? Ou na atual que a gente está tendo, elas ficam gravadas no perispírito. O perispírito funciona como um arquivo do espírito, tá? Então, da mesma forma que na empresa da gente, a gente tem um arquivo lá cheio de gaveta que a gente abre, tem as pastas, não é, com o nome, com os assuntos, e a gente pesquisa. Pronto, vamos supor que o arquivo é o perispírito, tá certo? Então, as informações estão. Tem uma cópia das informações lá. Não é que elas são transferidas para lá, tem uma cópia. A original fica no espírito e a cópia fica no perispírito, tá certo? Então, apesar dos arquivos mentais guardarem as lembranças integrais, a memória funciona de forma seletiva e interpretativa, tá certo? Então, é aquilo que eu falei. O conjunto de experiências da individualidade a gente não consegue acessar porque a nossa memória ela funciona de forma seletiva e interpretativa e ela só vai selecionar aquilo que o perispírito forneceu para ela, ok? Poucas lembranças pretéritas assomam a nossa consciência. No entanto, elas se refletem na nossa maneira de ser, na forma de nos relacionar com os semelhantes e nas diretrizes utilizadas para nos conduzir na vida. Então, o que é isso daí? Veja, apesar das informações do passado a gente não recordar os detalhes, mas elas vão se manifestar, não é, no nosso corpo físico em forma de tendências, não é, de hábitos que a gente já nasce com eles. Se você pegar uma criança de 2, 3 anos, você já vê que ela já tem vontades, ela tem tendências, não é? E que elas não podem ter aprendido essas tendências nessa encarnação, porque elas são muito jovens. Então, elas só podem trazer isso de outras encarnações. Então, veja, o cérebro da gente não vai interpretar os detalhes das experiências passadas, mas ele vai se manifestar no nosso corpo através de tendências, de impulsos que a gente tem para determinadas situações. É assim que funciona, tá certo? Então, a gente encerrou aqui essa aula, ficou grande, não é? Mas infelizmente tinha que ficar. Dúvida e sugestão, tá aqui o e-mail, tá? Se vocês quiserem entrar em contato. E aqui, como sempre, eu deixo o endereço do nosso blog, porque lá colocamos também vários temas, não é? Interessantes para quem se interessar, tá certo? Então, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Muita paz para todos.